Muito boa tarde a todos. Boa tarde, senhores deputados. Vamos dar início às primeiras audições, antes da nossa reunião ordinária da Comissão de Ambiente e Energia. Vamos dar início às primeiras audições sobre o incumprimento dos limites legais e medidas para mitigar o ruído noturno pelo tráfego aéreo no aeroporto de Lisboa. São dois requerimentos. Um requerimento primeiro, em que será ouvido a zero, um requerimento do PAN, e há também um requerimento do grupo parlamentar do PSD. Estas audições acontecerão conjuntamente com a 6ª Comissão. Queria cumprimentar o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Deputado Pedro Coimbra e, obviamente, todos os deputados, tanto da 6ª Comissão como da 11ª Comissão. E, se me permitem, queria dar as boas-vindas ao Sr. Deputado Diogo Cunha, que tomou posse e que está aqui nesta Comissão de Ambiente e Energia como efetivo, em substituição do então Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do PS e agora Secretário de Estado do Ambiente, o Sr. ex-deputado Hugo Pires, a quem desejo também as maiores felicidades, a ambos as maiores felicidades. Queria começar então, como sabem, utilizaremos a grelha 1 para estas audições. Queria dar as boas-vindas à Zero, ao Sr. Presidente da Zero, o professor Francisco Ferreira, e também à Cássio Pires, que acompanha o Sr. Presidente da Zero. E eu queria convidar a Sra. Deputada do PAN para fazer a apresentação do requerimento que apresentou, em que chama um conjunto de entidades, incluindo a Zero e a sua direção, sobre este tema, sobre o incumprimento dos limites legais e medidas para mitigar o ruído noturno no aeroporto de Lisboa. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento e ensino o Sr. Vice-Presidente, todas as senhoras e senhores deputados desta Comissão. Cumprimento também os senhores representantes da Zero, agradecendo uma vez mais a sua presença, bem como todos os contributos que têm dado ao longo dos tempos para este debate em torno do ruído provocado, quer pela aviação e, em particular, a provocada no aeroporto da Portela. Relativamente a este requerimento, dar nota de que o mesmo surgiu quando foi aprovada a portaria que veio, de forma excepcional, permitir mais voos durante o mês de novembro, entre a meia-noite e as 2 da manhã, e entre as 5 e as 6 horas da manhã, no aeroporto da Portela. E embora já tenham passado 3 meses e a mesma já não esteja em vigor, a verdade é que a mesma veio uma vez mais trazer a debate uma problemática que se traduz numa questão de saúde pública e também ambiental, que é o fenómeno dos voos noturnos no aeroporto da Portela, em Lisboa. Nós sabemos que a Zero tem acompanhado este tema muito proximamente, nomeadamente até com medições e com controle do número de voos que têm sido, de alguma forma, realizados. Desde o tempo que decorreu, os dados que nos têm chegado ao conhecimento falam que entre 7 e 30 de novembro foram, em média, 335 os voos realizados, nomeadamente 15 voos noturnos por dia, ou seja, 16 voos noturnos diários que vieram a juntar aos 54 que a Zero já dizia existir, isto em média na cidade de Lisboa. Falamos de um conjunto de mais de 150 mil habitantes que são afetados quer pelas descolagens, quer pelas aterragens, e sabemos que também existem aqui problemas de alargamento da zona de afetação do ruído provocado. Esta violação parece-nos que é clara quando a portaria que veio aprovar o regime excepcional da produção do ruído só permitia que o ruído fosse superior a 45 decibéis, ou seja, e o valor que estava aqui em causa era muito acima dos 40 decibéis recomendados pela Organização Mundial da Saúde, e gostaríamos, nesta audição, começar precisamente por esta temática do ruído. Um tema que não é de menor importância, tendo em conta os distúrbios que aqui depois são provocados para a população. E pela monitorização que a Zero tem vindo a fazer, gostaríamos que hoje nos falassem precisamente disso, seja em zonas como o Campo Grande, os valores do ruído estão assinalados muito acima dos 40 decibéis que já referi. Gostaria de começar por perguntar se nos podem dar dados relativamente ao ruído adicional que foi gerado pelo regime excepcional, se têm essa informação, isto referindo-me à portaria 252A, sobre as zonas mais afetadas de Lisboa e Loures. Também se receberam queixas durante este período, aliás, dá-se aqui a coincidência de estarmos nesta audição e estarmos precisamente a confluir com o ruído provocado pelos aviões que também sobrevoam esta zona. E mais, de acordo com a própria portaria, a nave deveria ter identificado as zonas onde o ruído fosse superior aos 45 decibéis.
A verdade é que essa informação não existe de forma facilmente acessível. Pergunto se a ZER teve acesso a esta informação, se conseguiu perceber se a mesma estava a coincidir com os dados de ruído recolhidos. A mesma portaria impunha que a NAV identificasse nos relatórios semanais quais as medidas de mitigação dos impactos deste voo. Lendo o relatório, não nos parece que tenha sido adotada qualquer medida, mas pergunto também se a ZER tem acesso a alguma informação diferente daquela que disponibilizamos. E para terminar, Sr. Estou Deputado. mesmo a concluir, Sr. Presidente, se cumpriram ou não essa exigência de mitigação, mas também que soluções é que apontariam como medidas de mitigação e que horário é que lhes pareceria que seria adequado ser praticado para evitar estas situações. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou então a palavra agora à Zero. Sei que tenho uma apresentação para fazer e, Sr. Presidente, tem 10 minutos para fazer a sua apresentação. Nós teremos uma longa tarde de trabalho, porque depois da Zero ouviremos também a ANA Aeroportos de Portugal e depois ainda temos a reunião ordinária, por isso eu ia lhe pedir que, se pudesse, era muito bom que pudesse cumprir os 10 minutos. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão. Também cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da 16ª Comissão, Srs. Deputados. Vamos, antes de mais, dizer que eu e o meu colega Acácio Pires, que temos seguido esta problemática, temos alguns dados que podemos facultar, mas é, acima de tudo, sobre aquilo que se pode e deve fazer, que aqui vimos falar, aquilo que falta e aquilo que, a nosso entender, é absolutamente crucial para ultrapassarmos esta situação. Eu iria dar a palavra ao Acácio Pires para a apresentação dos primeiros slides e depois eu focarei, acima de tudo, nas propostas que nós achamos particularmente válidas e que temos vindo a discutir informalmente com diversas entidades, penso que poderá ser transparente, isto é, com a Agência Portuguesa do Ambiente, com técnicos da Agência Portuguesa do Ambiente, com a ANA Aeroportos, com outros especialistas e penso que aquilo que hoje aqui vamos mostrar poderá ser efetivamente bastante relevante para haver depois ações da parte da Comissão neste sentido. Muito obrigado pela introdução, Francisco, e obrigado à Comissão pelo convite. Portanto, nós iríamos falar, como disse Francisco, aqui um pouco, centrar-nos naquilo que neste momento está em cima da mesa, sem prejuízo de depois podemos responder a questões sobre o processo de atualização do software que decorreu durante um mês e meio, entre outubro e novembro, mas para já iríamos focar-nos aqui na solução assim, um pouco mais estrutural e definitiva do problema. Começamos por fazer um enquadramento histórico. Portanto, a Portela teve, do que é nosso conhecimento, uma única avaliação de impacto ambiental que foi realizada em 2006, na altura, a propósito da expansão do aeroporto da Portela e com o pressuposto de encerramento do aeroporto em 2015. Não é? Era essa a perspectiva em 2006. Na altura, houve um parecer da Comissão de Avaliação do processo de impacto ambiental e daí resultaram algumas afirmações que vale a pena recordar. A primeira é que, de facto, na fase de exploração que se previa na altura, seria um aumento dos níveis de ruído de baixa magnitude, mas que teriam que ser considerados como significativos, uma vez que a situação de referência era já muito degradada. Nós tínhamos já populações expostas aos níveis legalmente permitidos, na altura, e previa-se que de 2005 até 2015 teríamos cerca de 195 mil pessoas expostas a níveis de ruído acima do legalmente permitido. Não estamos sequer a falar dos níveis recomendados da OMS, pela OMS. Aliás, e não por acaso, este era também um dos motivos pelos quais se preconizava o encerramento do aeroporto na altura, em 2015. Dizia também a Comissão que deveriam ser implementadas medidas numa perspectiva de melhoria contínua até conseguirmos chegar aos níveis legalmente permitidos e essa era a perspectiva da Comissão. De então para cá,
não se verificou nada disto, portanto, o aeroporto não foi encerrado como deveria ter sido e temos uma situação ainda muito mais grave que podemos, se calhar, passar a ver no slide seguinte. Portanto, de acordo com o trabalho desenvolvido por um grupo técnico, que eu julgo que vai ser ouvido pela Comissão também, o grupo técnico desenvolveu um trabalho que nós podemos qualificar de robusto, na sequência dos trabalhos, aliás, desta Comissão, digamos, na sessão legislativa anterior, e que concluiu pela necessidade de avaliar os custos e os benefícios da situação relativa aos voos noturnos entre as 23 e as 7, e o que nós temos é que, a partir, portanto, a população abrangida por níveis de ruído acima de 45 dBA, que é o limite máximo para zonas sensíveis, portanto, entre as 23 e as 7, será de 388 mil pessoas. Isto inclui pessoas dos concelhos de Almada, Lisboa e Loures. O total do custo económico, sem contar, evidentemente, com os custos que são incomensuráveis, não é? Aqueles que são possíveis medir na saúde e no ambiente, seria de 2.251 milhões durante os primeiros anos, entre os anos de 2019 e 2029. Os custos com as emissões de CO2, que serão sempre serão invariáveis em função da localização, portanto não dependem do aeroporto estar em Lisboa ou noutro sítio qualquer, seriam de 500 milhões de euros durante este período, o que daria os custos relativos apenas à saúde durante este período de 10 anos de cerca de 1.700 milhões de euros apenas custos para a saúde. Os autores do estudo dizem ainda, terão a oportunidade com certeza de verificar, que não foram avaliados os impactos sobre a produtividade e sobre o valor do imobiliário, que são dois fatores normalmente avaliados neste tipo de estudos em termos internacionais. Portanto, estes dados são ainda dados, digamos que não estão completos. Precisamos de analisar ainda outros fatores que farão aumentar mais os custos desta realidade. Nós fomos verificar qual seria o custo de construção do aeroporto, portanto, as pistas, o terminal, as infraestruturas do aeroporto, no relatório do LNEC de 2008, e o valor que consta a preços de 2008 é de 1.700 milhões de euros, quer dizer que compara mais ou menos bem com os custos que nós só, em termos de saúde, e só nos primeiros 10 anos, temos que suportar aqui com a manutenção da Portela. Temos, portanto, como já disse há pouco, falta completar o estudo com, digamos, as variáveis relativas aos impactos sobre a produtividade e sobre o valor do imobiliário. Temos agora aqui a abordagem que é recomendada pela ICAO, não é? Os quatro fatores que podem ser, digamos, manejados ou geridos de forma a reduzir o impacto do ruído, e aqui claramente eu pedia para passarmos para o slide seguinte, o fator que aqui pode ser de facto decisivo e que é mais custo-eficaz do nosso ponto de vista será a desativação do aeroporto e a sua relocalização numa área em que não existam impactos deste tipo, pelo menos a níveis superiores àqueles que são recomendados pela OMS. E achamos mesmo que a avaliação ambiental estratégica que vai agora decorrer e em que esperamos também participar com outras organizações não governamentais de ambiente, se fizer uma avaliação, uma análise de custo-benefício séria, com certeza não poderá tirar conclusões muito afastadas destas, não é? Portanto, eu diria que, passando para o slide seguinte, vamos agora, talvez, ver o que se passa noutros aeroportos e eu passaria ao Francisco. Ora bem, eu vou tentar ser realmente o mais sumário possível. Em primeiro, durante aquele período em que realmente a nave teve a fazer um conjunto de testes de controle, aliás, de atualização de software, foi um período que mostrou ainda mais, e nós recebemos, não conseguimos contabilizar, mas foram acima de 400 queixas que recebemos nesse período
o que mostra bem que o ruído noturno tem um impacto enorme na população. Uma das coisas que eu vos peço é para olharem para os casos dos outros aeroportos europeus. E o mais semelhante, que é um aeroporto suficientemente grande e próximo da cidade, é Londres Heathrow, também pelo tipo de voos que tem. Nomeadamente porque tem uma base que é da British Airways, que aliás, tem voos para a África e para a Europa que condicionam muito os horários. E Heathrow não tem voos programados entre as 22h50 e as 4h40 da manhã. Mais ainda, também não tem voos de carga, ou seja, tem 5h40 sem voos programados. Depois podem, efetivamente, dentro desta margem, ter alguns voos atrasados, mas tem outros casos em que o voo nem sequer descola, porque há uma fração deste tempo em que não pode haver mesmo movimentos. E é precisamente isso que nós gostaríamos de chamar a atenção para o caso de Lisboa. O estudo que foi feito e aquilo que nós achamos como uma solução perfeitamente intermédia, porque muito claramente a nossa posição é que não é compatível termos um aeroporto como Humberto Delgado para o futuro. Ou seja, a nossa posição do ponto de vista dos prejuízos para a saúde e da população exposta e atingida, para além do incumprimento legal, leva-nos a dizer que realmente a Portela não é uma localização que continua a ser viável, mas vamos continuar a ter Portela indubitavelmente nos próximos 7 anos. E, portanto, o que nós apontamos é para um período de exclusão de ruído, e isto está no estudo que foi feito, entre a 1 da manhã e as 5 da manhã. A nossa proposta, até gostaríamos de haver alargada, o estudo não fala nisso, mas nós até gostaríamos de haver alargada entre a 00:30 e as 5 da manhã, porque é precisamente às 4h30, aliás, como viram, Londres até tem um período superior, Londres tem 5h40. Nós aqui o que propomos é que não haja voos programados, e vão ver isso, entre a 00:00 e as 5 da manhã, em que eu possa ter ali meia hora para atrasos, mas durante a 1 da manhã e as 5 da manhã não há a mesma hipótese. Se um voo tem ventos favoráveis e vai chegar antes, tem que esperar no aeroporto de partida. É isso que se faz naquilo que acontece noutros aeroportos. Portanto, além disso, as outras restrições, de forma muito sucinta, era só aeronaves recentes, as chamadas NEO, entre as 11 da noite e as 7 da manhã, que é precisamente o período noturno que está consignado na legislação de ruído, a obrigatoriedade de cumprir as taxas de subida, ou seja, para eu, quando chegar à cidade, o avião já está mais alto e, portanto, o ruído é menor, e uma rota alinhada. Ou seja, isto são tudo recomendações com as quais nós concordamos, não no sentido de resolver o problema, mas de mitigar o problema. E para terminar mesmo? E para terminar, eu deixo-vos aqui um conjunto de recomendações, é um conjunto de slides, o aprofundamento dos estudos, com aquilo que o Acácio Pires mencionou, a revogação da portaria, que continua a ser o que está em vigor, a dizer que nós temos os voos noturnos autorizados por causa do Euro 2004, já passaram anos suficientes, a tal imposição que estas medidas, a nossa proposta é muito clara, começassem a ter lugar no máximo no chamado Verão IATA 2024. O Verão IATA 2023 é impossível, já foi decidido, e, portanto, esse é o nosso objetivo. E, por último, pensamos que também é necessário que haja mais informação a ser publicada pela ANAC, mesmo quando foi aquele período extraordinário de voos noturnos, que eu devo olhar para um limite anual de movimentos, e este é o último slide. Nós devemos fazer uma avaliação anual destas circunstâncias e, atenção, eu pedia-vos particular atenção em relação a este aspecto, a legislação ambiental até agora, eu tenho um plano de ação aprovado pela APA para resolver o isolamento das casas, todo um conjunto de circunstâncias. E, pura e simplesmente, a ANA ainda pouco ou nada fez. Eu diria praticamente nada. Felizmente, desde o final de 2022, já é possível uma contraordenação no caso das medidas não estarem a ser aplicadas, e nós achamos que o Ministério do Ambiente tem aqui um papel decisivo
para avançar com essas mesmas medidas. E no futuro, inclusive, mas depois de consignado estas medidas, pensarmos em taxas de ruído, como existem noutros aeroportos, algo que também temos vindo a discutir com a própria ANA, mas que não deve ser nenhuma contrapartida. Ou seja, primeiro vamos pôr as medidas do plano de ação e depois, daqui a 1, 2 anos, vamos então pensar em implementar um esquema de poluidor-pagador para o ruído no aeroporto, enquanto ele lá estiver. Muito obrigado, então, por esta apresentação, que excedeu um pouco o tempo, mas certamente depois, no final, na resposta global, poderão compensar este tempo que utilizaram a mais, porque certamente já responderam a muitas das perguntas dos diversos grupos parlamentares e deputados únicos. Queria então dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado André Pinotes Batista, que é das duas comissões, para poder utilizar da palavra 4 minutos, e eu vou ser bastante estrito na utilização da palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente. Antes de mais, cumprimentar o professor Francisco Ferreira e também a Dra. Cássio Pires. É sempre um privilégio discutir convosco e fazer aqui já um sublinhado que tem a ver com aquilo que preocupa o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que é o direito ao descanso das pessoas. Mas com um alerta também de um paradoxo desta dialética entre ambiente e economia que me deixa sempre preocupado e que é preciso sublinhar. Foi aqui dito, num outro contexto, sobre uma abordagem equilibrada, e nós subscrevemos. Sempre que a economia e o ambiente levam a sua dialética longe demais, quem fica a perder é mesmo o bem-estar das pessoas, porque nós ponderamos a economia e o ambiente de forma equilibrada e sustentável. E como tal, percebendo que por vezes, para alertar, é preciso também aumentar um bocadinho os decibéis de quem está a exigir coisas boas, é também importante nunca perdermos as pontes de diálogo e, portanto, saudamos desde logo este diálogo que está a ser feito com a APA, com a ANA, com o Parlamento, porque nós várias vezes nos encontramos sobre esta matéria, fazendo também um sublinhado que não é de menos importância. Foi ao minuto 6:47 da vossa apresentação que passámos de 2008 para 2023. E isso não é nenhum erro, nem é nenhuma demagogia, nem é nenhuma falta de rigor da vossa parte. É mesmo a prova cabal de que nós estamos perante um problema que é estrutural, que tem que ser visto de forma estrutural, mas que tem que ser claro também para quem nos assiste e para quem possa revisitar estes debates, o porquê de nós estarmos a ter esta discussão. É que, de facto, os voos noturnos e estes impactos todos, independentemente de em diferentes momentos as pessoas serem chamadas por razões diferentes, e já lá iremos àquilo que descreveram como as situações de referência, e depois também quero sobre isso dizer alguma coisa, a verdade é que o que está aqui em causa é uma declaração que o professor Francisco Ferreira fez: vamos ter Portela por mais 7 anos. Isso é rigoroso, é factual e é importante que seja essa a nossa base de referência. E é importante percebermos que, a quando da chamada por parte do PAN, de Vossas Excelências, para ouvirmos isto, nós vivíamos uma situação de dupla exceção. Existem 2 portarias, na altura existiam 2, uma já foi extinta, e há uma coisa que poucas vezes se faz na vida parlamentar e que eu queria fazer, que é, há um momento de alarme, fundamentadamente todos os intervenientes são chamados e depois as coisas ou são como foram enunciadas ou não são. E o Governo tinha dito na altura que aquilo que estava em causa era a instalação do Top Sky sobre esta agudização e que não seria permanente. Mas fomos confrontados com muitas críticas, muitos alarmes de que esta exceção que foi feita, que levou aos tais 91 voos de máximo e 335 naquele período, se iria perpetuar. Não se perpetuou. Também é uma boa prática parlamentar e pedagógica nós podermos dizer que um regime excepcional foi excepcional, até porque há um outro que também era para ter sido excepcional e não foi. E é sobre isso que nós estamos aqui a falar, e eu penso que é esse o rigor que se exige dos representantes da República. Mas, durante estas 6 semanas, houve uma coisa que foi uma mais-valia para todo o sistema aeroportuário. É que a instalação do Top Sky trouxe mesmo um novo sistema e chamar a atenção, também aludindo àquilo que foi a intervenção da deputada Inês Sousa Real, que as intervenções foram feitas, e para registro de data, em Lisboa e em Cascais a 18 de outubro e no Funchal e no Porto a 8 e 15 de novembro. Correspondem, portanto, ao período agudo. E tal como um clínico não pode ir a um período agudo fazer um diagnóstico sem ter depois em conta se houve melhorias, aqui houve. E acho mesmo que o mais importante é nós termos uma visão perspectiva. Claro que, para os controladores de pista, de aproximação e de rota, ter agora um sistema informático que tem, ponto 1, novas redundâncias de segurança, ponto 2, automatismos que podem fazer com que haja uma falência do operador humano sem haver nenhum desastre do ponto de vista de segurança, é com certeza uma mais-valia para todos. Para finalizar, e porque quero cumprir o rap do Sr. Presidente, em 15 segundos dizer o seguinte: este equilíbrio tem que ser feito também na ponderação que 70% dos voos excessivos e com os impactos que foram aflorados vêm da nossa diáspora. E era esta reflexão que também queria deixar, no pouco tempo e cumprindo, Sr. Presidente, daquilo que nos apelou.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado André Pinotes Batista, e certamente, no cumprimento do tempo, será mimetizado por todos os outros deputados que irão fazer as suas intervenções. Quero dar a palavra, então, ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, António Proba, que também é deputado de ambas as comissões, para a sua intervenção até 4 minutos. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os nossos convidados, representantes da Zero, que há muito acompanham, e eu tenho tido o privilégio de acompanhar o vosso serviço à comunidade pela atenção e pelos alertas que deixam sobre várias, mas em particular sobre esta matéria relacionada com o ruído ou com o excesso de ruído provocado pela atividade aeroportuária no aeroporto Humberto Delgado. Eu recordo que noutro fórum tive a oportunidade em 2019 de vos ouvir, aliás, como várias outras entidades, precisamente a este propósito. E a questão era preocupante, foi na sequência de um estudo que foi efetuado pela Zero sobre o excesso do número de voos e o excesso de ruído. Creio que o ponto de monitorização foi o Campo Grande, na altura. E nós estamos aqui agora confrontados com uma situação que de facto não é nova, é um problema que nos deve preocupar a todos, porque se prende com a saúde pública, com danos muito consideráveis em várias dimensões da saúde humana, e o que é facto é que estamos confrontados com um aeroporto que permanece em Lisboa, com a afetação de centenas de milhares de pessoas todos os dias e com dezenas de milhares de pessoas sujeitas a um excesso de ruído muito acima dos limites legais e ainda mais acima dos limites preconizados pela Organização Mundial de Saúde. E, portanto, parece incomportável manter esta situação. A discussão fez-se recentemente no Parlamento. Entretanto, e em boa hora, diria já tardia, mas ainda bem que aconteceu este estudo do grupo de trabalho que foi constituído para o efeito sobre o ruído no aeroporto Humberto Delgado. O PSD está consciente e preocupado com o problema, preocupado com o direito ao descanso das pessoas e com a evidência de uma necessidade alternativa ao aeroporto da Portela, que tarda. Mas, entretanto, é importante agir, mas é importante também não esquecer que os atuais instrumentos estão a ser incumpridos. Referir ao plano de ação de gestão e redução do ruído, que está por cumprir numa das dimensões mais relevantes, com impacto mais relevante, que é a intervenção na redução do ruído em edifícios, inclusivamente edifícios particularmente sensíveis como hospitais e universidades. Isso continua por ser cumprido, teremos a oportunidade de abordar isso quer com a ANA, quer com a APA. As questões que eu colocava no escasso tempo que me resta seriam as seguintes. Relativamente ao excesso do número de voos noturnos e ao excesso de ruído verificado, têm elementos atualizados face àqueles elementos que dispunham e se nos podem enviar os últimos registros que fizeram relativamente a esses excessos do número de voos e excesso de ruído. A esse propósito, foi, entretanto, pela ANA, disponibilizada uma ferramenta, o WebTrack, sobre o número de voos e sobre o ruído. Eu perguntava se consideram satisfatória essa ferramenta. Eu confesso que, relativamente à monitorização do ruído, procurei e não consegui verificar nada. Fiz esse exercício ontem à noite, hoje de manhã, e não consegui verificar, mas perguntava se consideram satisfatório. Depois, relativamente ao relatório do estudo, parece que concordam com a solução preconizada pelo grupo de trabalho. Perguntava-vos relativamente, e termino já, Sr. Presidente, mas embora não tenha dado nota de que eu ultrapassei o tempo, mas eu próprio me vou autodisciplinar, terminando com esta questão. Relativamente ao plano de ação e gestão do ruído, se tem feito algum acompanhamento do cumprimento desse plano de ação de gestão de redução do ruído e, no que diz respeito ao mapa estratégico do ruído, com base no qual foi feito este plano, que data de 2016,
se consideram que é necessário ser atualizado face à data de 2016 e ao desenvolvimento que houve, nomeadamente ao aumento da intensidade de voos. E, mais uma vez, agradecer os vossos importantes contributos. O nosso compromisso será, depois destas audições, foi isso que dissemos, será agir aqui no Parlamento e propor alterações ou ajustes legislativos que salvaguardem o descanso das pessoas em Lisboa, enquanto Muito obrigado, não há Sr. Deputado. um novo aeroporto. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora passar então ao Grupo Parlamentar do Chega. E, segundo entendi, vai ser o tempo distribuído pela Sra. Deputada Rita Matias, pelo Sr. Deputado Filipe Melo, e eu agradecia que os Srs. Deputados fizessem a intervenção, tendo em conta os 4 minutos, sendo o tempo corrido durante esses 4 minutos, e que fizessem a gestão como entenderem. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo assim, na sua pessoa, os demais colegas aqui presentes. Cumprimento também a Associação Zero e agradeço a presença e a disponibilidade para nos prestarem alguns esclarecimentos. Começava esta intervenção sublinhando uma notícia de novembro do ano passado que dizia que os vizinhos afetados pelo ruído criaram uma plataforma para acabar com o aeroporto de Lisboa. De facto, é notório o descontentamento dos cidadãos face ao ruído e dar apenas uma nota de que sentimos que a intervenção não foi de todo só centrada nas pessoas, houve algum enviesamento também daquilo que é o posicionamento ambiental e de impacto ambiental, que poderia ter também uma mensagem, por exemplo, de a explicação de que as emissões de CO2 podem ser aproveitadas e podem ser diminuídas, por exemplo, com combustíveis mais sustentáveis, com novas tecnologias de propulsão, com uma eficiência operacional e, acima de tudo, com mecanismos de compensação e de captura do carbono, uma vez que estamos a falar de ruído, mas que se falou de emissões de CO2, que pudesse ter vindo também uma outra mensagem. E depois perguntar também, uma das soluções que foi aqui apontada tem que ver com a desativação do aeroporto e a realização no novo terreno, mas isto, como sabe, é um processo que já tem décadas e que não tem tido uma resposta prática. O que é que a Zero tem de prático para a vida dos cidadãos que estão descontentes hoje, ontem, antes de ontem, e não podem esperar mais 20 anos por uma solução? Isto por um lado. Depois, por outro, dizer que percebemos perfeitamente a argumentação de que, por exemplo, em Londres não existem voos programados naquele período de tempo que foi aqui citado, entre as 10h50 e as 4 da manhã, sendo que foram os próprios senhores que nos explicaram que Londres tem também alguns voos atrasados. Ora, essa já é a realidade do aeroporto de Lisboa e, portanto, aquilo que propõem é atrasar ainda mais e prejudicar ainda mais a qualidade, que já é pouca, no aeroporto de Lisboa. Portanto, parece-nos que a solução que apresentam é pouco realista. Mas gostava de fazer também, para concluir e passar ao meu colega, 2 perguntas muito específicas. Dizer que em 2019 a Zero, tendo em conta o regime de voos noturnos em vigor, realizou um pedido de esclarecimento e de investigação e de atuação à Autoridade Nacional de Aviação Civil. Gostava de perguntar se obtiveram resposta e se receberam, qual foi o conteúdo e as suas conclusões. E depois perguntar também se têm conhecimento se estão a ser aplicadas as contraordenações devido ao excesso de volume de voos e ao excesso de ruídos, tendo em conta a base e a legislação em vigor. Muito obrigada pela palavra. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Vice-Presidente da Comissão de Economia, senhoras e senhores deputados, e um cumprimento especial aos representantes da Zero que estão cá hoje. Bom, eu percebo naturalmente a vossa reivindicação, somos sensíveis a esta questão naturalmente, mas também compreendemos o contrário. O país não pode parar, a economia não pode parar, as pessoas não podem deixar de circular e temos aqui uma dicotomia um tanto ou quanto complicada de gerir. No entanto, deixe-me pegar em 2 pontos, um deles que os senhores falaram, relativamente ao aeroporto de Londres. Às 5h40, sem voos programados, eu penso que estar a comparar Londres a Lisboa é comparar um elefante com uma formiga, desculpem a expressão. Primeiro porque Lisboa tem um aeroporto, Londres tem 3. As pistas de Londres são muito mais que as do aeroporto de Lisboa. Portanto, só por aí estamos a comparar o que é incomparável, não é? Além de outras questões estruturais que nada têm a ver neste caso em concreto, mas que também podem ser vistas como a redução da frota da aviação da TAP, por exemplo, que é, como se sabe, a companhia que mais utiliza o aeroporto de Lisboa, que vem do plano de reestruturação da TAP, mas aí estamos a entrar noutros campos. Portanto, naturalmente que comparar Londres com Lisboa não é possível. E depois há outra questão que eu também não posso deixar passar. Os senhores dão aqui, naturalmente, que há um custo
de 1,7 mil milhões de euros de gastos em saúde, fruto desta problemática. É verdade que há, mas também nós temos que olhar para o outro lado. Há um desperdício comprovado de mais de 1.000 milhões ano em saúde. Desperdício. Portanto, se nós formos a pesar aqui os pratos na balança, vamos perceber uma coisa. O responsável por isto é o Governo. É o Governo. O aeroporto já devia estar resolvido há muitos anos e não está. Os desperdícios na saúde continuam a acumular-se ano após ano em milhares de milhões. Portanto, aqui nós não podemos estar a fazer o país parar. Sr. Deputado, para terminar... Vou concluir, Sr. Presidente. Devemos sim obrigar o Governo a fazer o que lhe compete, agir e, finalmente, arranjar soluções, concluir uma avaliação estratégica ambiental que há muito já devia estar feita e, aí sim, concluir o aeroporto, seja ele onde for. Portanto, esta questão é um problema do Governo, este problema ambiental é o Governo que o continua a alimentar ao não ter a solução do aeroporto já há muitos e muitos anos concluída. Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não temos, o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal e Vice-Presidente da 6ª Comissão estava connosco, mas, e disse que queria utilizar a palavra, mas neste momento não está na sala, por isso eu ia dar a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, que também é das 2 comissões do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Vice-Presidente da Comissão da Economia, cumprimento os representantes da Zero e os esclarecimentos que já prestaram nesta audição. E começo também por pedir desculpa, porque não sei se vou conseguir estar até o final da vossa resposta, mas irei apanhar pelo menos o início da resposta, com certeza. Eu penso que aquilo que a apresentação da Zero acabou por fazer logo de início responde exatamente ao problema de fundo, que é o problema de nós continuarmos a ter um aeroporto no centro da cidade de Lisboa. E aquilo que é preciso resolver é realmente esse problema, de termos um aeroporto no meio da cidade de Lisboa, e ainda por cima, quando o Governo os vários governos, o Governo PSD, a CDS e agora o Governo PS, andaram vários anos a insistir numa solução que mantinha um aeroporto em Lisboa, que significava, a solução Montijo significava a permanência da Portela ad eterno, não é? E a insistência nesse caminho, que felizmente foi interrompida e foi possível que essa solução para já não fosse assumida, foi um erro e isso sim uma perda de tempo. Porque a decisão que foi tomada em 2008, na resolução do Conselho de Ministros número 13 de 2008, depois de estudos que já fizeram toda a análise necessária, já tinha concluído que o local indicado para a construção do novo aeroporto de Lisboa, de forma faseada, não é de uma vez só, de forma faseada e aos poucos abandonando a Portela, era a solução do Campo de Tiro de Alcochete. E isso sim foi uma perda de tempo, e quanto mais tempo andarmos aqui com arranjinhos entre PS e PSD, sempre convergentes com os interesses da Vinci, no sentido de manter o aeroporto na Portela, vamos continuar a perder tempo, vamos continuar a perder recursos, como aqui foram também referidos, ao nível de várias despesas, ao nível da saúde, referiram aqui uma verba de 2 mil milhões de euros em 10 anos, acredito que este valor tenha sido calculado com base nos custos que esta situação tem para a saúde humana, mas também outros custos que tem até ao nível de segurança da permanência deste aeroporto na cidade de Lisboa. E, portanto, quanto mais cedo se puserem em causa os interesses da Vinci, que verdadeiramente foram o grande obstáculo à construção do novo aeroporto, mais depressa se resolvem estas questões de fundo. Agora, há seguramente medidas de mitigação que têm que ser feitas. E nós também não vemos que aquilo que se passou durante aqueles meses com a construção do novo sistema de gestão de tráfego aéreo, quer dizer, é uma exceção, não é? E nós não vemos que essa exceção seja propriamente problemática, porque era necessário, de facto, construir esse novo sistema de gestão de tráfego aéreo. O problema não é esse mês e meio de exceção, o problema é o sucessivo incumprimento do que está na lei. E isso continua a acontecer e continuam a não ser feitas as medidas de mitigação. Mais uma vez, porquê? Porque todas essas medidas esbarram com o interesse da Vinci, porque a Vinci tem todo o interesse, menos de realizar esses investimentos necessários para mitigar os impactos que tem em vários concelhos aqui na região de Lisboa. E, portanto, aquilo que gostaríamos de perguntar à Zero é se, daquilo que é a vossa percepção,
o Governo, seja através da APA, seja através de outras entidades estatais, tem ou não condições hoje, perante esse reiterado incumprimento, de impor que essas medidas sejam tomadas ou multar a Vancy, ou a ANA, neste caso, pelo não cumprimento dessas medidas. Tem ou não tem esses instrumentos? E se tem, se os tem aplicado ou não? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria dar a palavra, então, à proponente, à requerente desta audição, a Sra. Deputada do PAN, Inês Sousa Real, para uma intervenção até 3 minutos. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não obstante os esclarecimentos já prestados, há aqui algumas questões que nos parece que cumpre ainda não só esclarecer, mas gostava também de comentar relativamente a 2 questões que foram suscitadas no âmbito das anteriores intervenções. Uma primeira, relativamente ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PS. O PAN teve o cuidado de referir até quando fizemos a aprovação deste requerimento que estávamos perante uma situação excepcional, mas isto não afasta a questão de fundo, que é uma questão com impacto na saúde pública, na saúde ambiental e também na segurança aeroportuária, portanto, mantém toda a pertinência ao debate que aqui estamos a fazer, de forma até bastante construtiva. E depois, a segunda prende-se com o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, que disse que o país não pode parar, a economia não pode parar, mas uma coisa é certa, há valores como a saúde humana e a saúde ambiental, mas também o direito ao descanso e, inclusive, a crise climática, que no dia em que chegarmos ao ponto de não retorno, não há economia que resista sem um ambiente sadio e sem saúde humana para que possamos prosseguir esses mesmos valores. E, portanto, tendo em conta os valores que aqui estão presentes, inclusive nesta audição, parece-nos que seria importante que a ZER nos pudesse também referir ainda relativamente àquilo que tem sido o acompanhamento da parte da NAV em relação às medidas de mitigação, se acham que estes relatórios têm sido de facto relevantes e têm sido suficientes para o cumprimento desta exigência das medidas, da identificação das medidas de mitigação, tendo em conta que, lendo os relatórios, parece-nos que não houve aqui uma identificação destas medidas, mas podemos, de facto, estar aqui a fazer uma leitura inadequada. Por outro lado, também, e falaram há pouco na vossa proposta da restrição da circulação das aeronaves, e presumo que isto, de alguma forma, contraria aquilo que foi afirmado pela NAV, porque a NAV afirmou que haviam alterações ao sistema que podiam aumentar a poupança de combustível, mas aqui, mais do que a poupança de combustível, parece-nos que, efetivamente, o que teria uma consequência na pegada de carbono, ou seja, isto não está aqui em discussão, mas parece-nos que, em paralelo, tem de haver, de facto, aqui uma alteração do próprio tipo de circulação das aeronaves, isto tendo em conta a consciência que qualquer solução que o país venha a adotar, seja a Portela +1, seja o encerramento da Portela, temos aqui perante um período de tempo que, seja 7 anos ou não, esperamos que seja menos, que pelo menos para que seja coincidente com o ponto de não retorno, que já vai abaixo dos 7 anos. Aquilo que perguntamos é se concordam com esta afirmação, se acham que devem ser implementadas outras medidas, inclusive que possam resolver os problemas de saúde pública e ambiental que sejam causados pelos voos noturnos, inclusive, e deram-nos ali aquela sugestão de horários, mas ao nível da sugestão de horários, ainda assim, deixa de fora o período até às 6 da manhã. E pergunto o porquê desta opção. Compreendemos que possa existir aqui medidas de caráter financeiro subjacentes, até porque falaram na proporcionalidade das próprias medidas. Pergunto se tem algum estudo de facto subjacente à identificação deste horário, como também o impacto que possa ter no descanso e no direito à saúde. Porque estamos a falar de zonas como desde o Campo Grande, Entre Campos, a Loures, a Almada, que estão a ser afetadas e com o consequente impacto até na saúde das crianças e no seu desenvolvimento. Portanto, gostaria de perceber ainda nesta dimensão o que é que podem acrescentar. Da parte do PAN, reforçar o compromisso e agradecer desde já, quer o PowerPoint que nos trouxeram com propostas muito concretas, porque a nossa intenção e a intenção da Comissão acabou por ser, efetivamente, com estas audições, contribuir para aquilo que depois possa ser em termos de recomendação ao próprio, pelo menos falo em nome do PAN, evidentemente, ao próprio Governo. E para terminar, Sr. Deputado. E, portanto, agradecer-vos uma vez mais esses contributos para este efeito. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra, então, ao Sr. Deputado do LIVRE, Rui Tavares. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Até 3 minutos também. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos e as boas-vindas especialmente aos representantes da Zero, Francisco Ferreira e a Cássio Pires. Eu queria dizer só, para enquadrar que, do ponto de vista do LIVRE, nós não estamos a discutir o problema em geral do aeroporto, que já deveria estar noutro lugar, ou das dificuldades que o país tem em finalmente escolher uma localização para o aeroporto. São todos problemas reais e que existem
e que dão o contexto daquilo que nós estamos a discutir hoje, mas o que estamos a discutir aqui é o que fazer quando o aeroporto está em Lisboa e quando há voos que inevitavelmente colidem com o direito das pessoas ao sono, à saúde e por aí afora. E, portanto, embora haja muitas culpas dos políticos, do governo, do país, de tudo o que quiserem em relação a não termos já outra solução, estamos a viver com aquilo que temos. Do ponto de vista do LIVRE, não deveria ter havido exceção de outubro a novembro para levantar a restrição dos voos noturnos. O direito, e mesmo assim um direito já bastante restringido e já bastante prejudicado das pessoas ao descanso e à saúde, e também não só por causa do ruído, mas também da emissão de partículas que são danosas do ponto de vista da saúde respiratória, ele tem que ter pelo menos um núcleo que seja preservado e que não deve ser violado, e depois temos que procurar outras soluções que também, evidentemente, contemplem o direito à mobilidade, todas as questões de interesse económico que existem e que devemos reconhecer. E, portanto, acolhemos muito bem uma proposta como a vossa que nos parece procurar um ponto de equilíbrio, ou seja, não negar a existência de outros interesses conflituantes, alguns dos quais perfeitamente legítimos, mas que têm pelo menos que respeitar ali um núcleo de direitos inalienáveis dos indivíduos. Parece-nos bem também que essa solução de compromisso preveja e, de certa forma, incentive e estimule a adoção de técnicas que sejam menos ruidosas e também, colateralmente, menos poluentes, porque ao estarmos a dizer que em determinadas horas apenas aeronaves mais recentes poderão aterrar e descolar, também significa, de certa forma, estarmos a dar uma indicação para o futuro, em que cada vez mais nós queremos que sejam essas as aeronaves que estejam em uso. Portanto, tenho apenas, concordando genericamente com aquilo que foi apresentado, duas perguntas. Uma, gostaria de saber do plano de ações de gestão e redução de ruído da ANA, quais medidas que já estão indicadas como implementadas pela própria ANA, do ponto de vista da Zero, estão a ser implementadas ou não, efetivamente, e em que grau. E, em segundo lugar, que outras medidas consideram, para além dos problemas de ruído, mas também incluindo os problemas de ruído, que podem ou devem ser implementadas para reduzir o impacto ambiental e na saúde do aeroporto, tal como ele está, enquanto existe. Existem algumas adaptações estruturais que possam fazer sentido, fazer investimento em mangas, em adaptação das pistas, em alargamento de alguns edifícios, em para adaptação terminar, dos terminais. Sr. Deputado. Faz alguma diferença em relação a estas questões de ruído e ambientais ou não? Vale a pena fazer esses investimentos ou é uma questão que não tem a ver com o impacto ambiental e de saúde? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E, tendo havido já a ronda de intervenção dos grupos parlamentares que desejaram usar a palavra e também os deputados únicos, devolvo a palavra, então, à Zero, para que possam utilizar os 15 minutos para a resposta global, até 15 minutos. Não estão obrigados e, como excederam na primeira intervenção, agora poderão ter um efeito compensatório tão importante na vida. Obrigado. É como Sr. Deputado, é como o CO2. Nós também, mas nós não gostamos muito da compensação. Mas neste caso compreendemos em relação ao tempo. Ora bem, Srs. Deputados, eu se calhar ia responder a algumas questões. Realmente, em relação ao Top Sky, sem dúvida alguma que nós achamos que é uma melhoria, não é? Desse ponto de vista. Agora, e esperamos que haja resultados. Agora, o que é facto é que quando nós escolhemos a comparação por exemplo, de Israel, tivemos em conta precisamente a diáspora, isto é, tivemos em conta precisamente esta questão de haver um conjunto de voos que passam, que vêm de África e da Europa, de África e dos Estados Unidos da América, e são eles que levam às chegadas na madrugada e também às chegadas naquele período próximo da meia-noite. Portanto, para responder em relação ao senhor deputado do Chega, também, a escolha de Israel foi porque é um aeroporto que tem dimensão diferente, mas tem horários que condicionam de forma muito semelhante. E mesmo com a dimensão que Israel tem,
eu consegui implementar aquela restrição de não haver voos durante um período de horas e prever alguns atrasos num bocadinho. E é a base da British Airways, neste caso a TAP é a base da Portela. Exato. Ora bem, em relação a... Eu depois dou a palavra ao Cássio Pires para falar sobre o excesso de voos e o WebTrack em relação ao Sr. Deputado António Proa. Ora bem, nós efetivamente concordamos com com aquilo que é a principal fundamentação do grupo de trabalho, o estudo que certamente também o tenha, e que nós achamos que é esse equilíbrio com mais, entre aspas, alguns pontos que nos parecem importantes, nomeadamente o tal hard curfew, que é não haver quaisquer voos entre 1 e as 5 da manhã, mas haver uma tolerância para a meia-noite à meia-noite e meia, no limite meia-noite uma, mas nós preferíamos ser meia-noite, meia-noite e meia. Se querem que vos diga, isto põe em causa a saúde e continua a pôr em causa a saúde? Sim, sem dúvida. Mas é uma situação com a qual é inevitável nós termos que viver nos próximos anos e nós acreditamos que é o limite daquilo que é a compatibilização entre as questões do ruído, da salvaguarda da saúde e do funcionamento, digamos assim, de uma infraestrutura tão importante como o aeroporto de Lisboa. Nós não falámos aqui realmente das questões de CO2 e do carbono, etc., porque, apesar delas, porque isso tem a ver com o total de movimentos, com as transferências de voos, por exemplo, entre Lisboa e Madrid e Lisboa e Porto para a ferrovia, com aviões mais modernos, mas isso seria quase, diria, uma outra discussão. Eu acho que esta proposta, volto a dizer que esta nossa proposta é muito conciliadora. Ou seja, enquanto o aeroporto tiver que... Tudo aponta, com quem já falámos, que o aeroporto ficará lá 7 anos, mesmo sendo decidida uma outra localização. E, portanto, esta proposta de nós realmente garantirmos 4 horas de sono sem qualquer ruído, preferencialmente 5 horas se forem cumpridas as restrições, portanto, se os voos chegarem a horas, eu acho que é mesmo o mínimo dos mínimos em relação àquilo que seria o desejável, que era realmente conseguirmos cumprir a legislação que aponta para 55 dBs no chamado indicador noturno entre as 11 da noite e as 7 da manhã. Portanto, se querem que vos diga, não é com o coração um bocado apertado que nós dizemos que achamos que esta é uma proposta conciliadora. Porque, obviamente, quer dizer, eu vou ter na mesma as pessoas a sofrerem, quer em Lisboa, quer nas zonas adjacentes, mas pronto, é tal perspectiva de equilíbrio. O que eu vos queria também chamar a atenção é que, portanto, é tal dicotomia, nós achamos que está claramente equilibrada neste caso com estas circunstâncias. Como prosseguir? Sim, realmente, quer dizer, vamos ver o que é que a avaliação ambiental estratégica diz e para nós o crucial é que é fundamental, mas absolutamente fundamental, que o plano de ação que está atrasadíssimo, o plano de ação de ruído da parte da ANA que está atrasadíssimo, não tem praticamente medidas, as medidas são irrelevantes, aquelas que estão implementadas, não há um isolamento sonoro, não há candidaturas a serem promovidas, é só ver o que estava previsto, perguntem, por favor, à APA, o que estava previsto e o que foi feito. Se há instrumento legislativo, sim, e a APA já o deveria ter feito. O instrumento legislativo saiu em dezembro de 2022 e, portanto, a APA deveria já ter avançado com uma contraordenação contra uma contraordenação e, inclusive, nós próprios também, face à legislação agora existente, ponderamos, do ponto de vista jurídico, atuar, mas cabe ao Governo e cabe às entidades fazer esse avanço imediato com aquilo que é um atraso realmente inadmissível.
Em relação à questão das outras medidas, nós estamos muito preocupados, porque não sei se vocês perceberam, se Vossas Excelências perceberam, perdoem-me, que nós tivemos um estudo de impacto ambiental em 2006, dizendo que o aeroporto iria terminar em 2015. E aquilo que nós tivemos de evolução de utilização do aeroporto nos últimos anos, até 2019, com o salto da pandemia, e agora 2022, é um número de passageiros e um número de voos muitíssimo maior do que aquilo que estava nessa avaliação de impacto ambiental. E a ANA, pensamos nós que se está a preparar para, com o aval do Sr. Primeiro-Ministro, avançar com as obras sem, porque é considerado uma urgência, sem avaliação de impacto ambiental. Porque diz que não vai haver avanço de capacidade, não vai haver aumento de capacidade. E isso, para nós, é que não tem sentido, efetivamente, nenhum. Porque as obras que estão previstas para a Portela é eu ter um conjunto de gates, portanto, da ligação direta em vez de ser por autocarro, e isso vai permitir uma maior rotação. E mesmo que não haja aumento de capacidade, se eu vou ter uma infraestrutura como o aeroporto, que vai lá estar mais 7 anos, que eu não estudei nem avaliei esse aumento de capacidade na última avaliação de impacto ambiental de 2006, é crucial que eu faça esse trabalho agora, e estamos a falar de 5 meses. Portanto, não é a avaliação ambiental estratégica, é 5 meses para fazer uma avaliação de impacto ambiental sobre o funcionamento do aeroporto nos próximos 7 anos. E não podemos fugir. Portanto, não é o facto do Governo dizer que tem uma necessidade de acelerar este processo que, a nosso entender, justifica esta ultrapassagem de não termos uma avaliação de impacto ambiental para uma solução, como digo, que nós achamos e esperamos que seja apenas para 7 anos, depois veremos. Eu passaria só ao meu colega Cássio Pires, não sei quanto tempo é que ainda temos, Sr. Deputado. Ainda temos, mas usaremos menos de certeza. Exato. Eu vou começar por responder aqui à questão da informação suscitada por Dr. António Proa. O WebTrack é um avanço em relação ao que existia, porque, de facto, havia muito pouca informação sobre os pontos de medição de ruído oficiais, sobre, efetivamente, qual seria o ruído. Nós fazíamos medições precisamente para ter informação que estava em falta e que agora este sistema, de forma, talvez poderia melhorar ali a forma de funcionamento, mas ele permite, de facto, efetivamente, nós percebemos qual é o ruído à passagem dos aviões sobre os sensores da ANA, mas é preciso consultar o histórico. Portanto, aquilo tem um atraso de 30 minutos e, portanto, será necessário consultar o histórico do software. Agora, poderia ter informação adicional, poderia ter quantos voos noturnos é que se realizaram naquele dia. Poderíamos ter indicadores de ruído, tanto noturno como diurno, durante diários, semanais, mensais e o anual. Poderíamos ter, portanto, de facto, uma informação mais completa neste software, que, a nosso ver, já é um avanço em relação ao que existia. Em relação ao mapa estratégico de 2016, pois concordamos, achamos que de facto deveria ser atualizada a informação para podermos ter, de facto, uma capacidade de ação mais adequada à realidade, mas julgamos que o próximo plano de ação, porque uma vez que este já está a terminar este ano, possa já contar com essa informação atualizada. De qualquer modo, nas nossas medidas, nós propomos que isto seja um trabalho, nos próximos 7 anos, anual, nós podemos anualmente ir revendo. Só esclarecer uma coisa, este plano de ação do ruído que nós temos estado a fazer termina, efetivamente, neste ano de 2023, eventualmente até há uma prorrogação até, salvo erro, junho de 2024. Mas, portanto, neste momento já temos menos de 1 ano e meio para implementar tudo aquilo que está lá previsto. Exatamente. Eu julgo ter respondido aqui estas questões colocadas pelo Dr. António Proa. Há aqui ainda questões relativas, colocada pela deputada Inês Real, sobre se estaríamos satisfeitos com esta Art Curfew da meia-noite às 5. É óbvio que não,
E achamos que, de facto, deveria ser mais extenso. Mas para isso será importante desenvolver uma das medidas que propomos, que é o aprofundamento do estudo que foi realizado e que a nós pareceu-nos com robusto e com dados muito portanto, bem realizado. E, nomeadamente, os dados do impacto do ruído sobre a produtividade e sobre o valor do imobiliário podiam ajudar-nos a rebalancear aqui os custos e os benefícios que estão em presença e, eventualmente, podemos concluir que um alargamento ainda maior deste hard curfew teria um outcome positivo em termos de benefícios totais. Portanto, essa é uma das recomendações que fazemos nas nossas propostas e, portanto, julgo que com isto respondemos a essa questão. Eu julgo que o resto o Francisco já respondeu, portanto, não tenho mais a acrescentar. Eu usaria apenas 20 segundos para dizer que realmente achamos extremamente relevante o trabalho que foi feito pela Assembleia da República, nomeadamente nesta área dos voos noturnos e em grupos anteriores, mas é preciso ser-se consequente. E é isso que nós, francamente, apelamos à vossa ação nos próximos meses, no sentido de verem as medidas que propomos e aquilo que se consegue concretizar. Muito obrigado. Muito obrigado. Quero agradecer, então, pelo efeito compensatório importante relativamente à primeira intervenção e damos assim por finalizada esta primeira audição sobre o incumprimento dos limites legais e medidas para mitigar o ruído noturno pelo tráfego aéreo no aeroporto de Lisboa, a requerimento do PAN, onde tivemos connosco a Zero. Queria agradecer à Zero pela presença, pelos esclarecimentos e vamos continuar agora com a Ana. Fomos só despedir da Zero. Vou convidar a Ana a vir para a segunda audição e vamos interromper os trabalhos agora durante 2 minutos só para fazer aqui a modificação. Obrigado.